O número de previsões erradas que circula por aí, da boca de altos especialistas, é uma coisa monstruosa. No Brasil são praticamente todas. Eu não vi ninguém prever nada do que fosse acontecer ao Brasil. Há 20 anos eu não vejo isso. Há 20 anos eu não vejo uma análise correta com uma previsão razoável. Eu não vejo isso. Isso se tornou tão raro no Brasil que muitas vezes as pessoas dizem que eu tenho dons proféticos porque eu faço isso. Mas isso não é profecia. Isso aí chama-se ciência política. Ela existe, eu acredito firmemente que existem meios de você conhecer objetivamente, cientificamente, a sociedade humana e, em linhas gerais, você prevê certos desenvolvimentos, não todos, mas alguns. Né? E se não fosse possível isso, então eu não vejo para que dedicar tanto tempo às ciências sociais. Se é para você não conseguir entender nada do que está acontecendo e não prever nada do que vai acontecer, então para que estudar isso aí? Né? Então, por exemplo, quando as pessoas de uma sequência estatística determinada tiram conclusões, eles geralmente erram. Tá certo? Por quê? A estatística é um resultado abstrato muito distante dos fatos concretos e dos agentes concretos. Eles são como o resultado de uma eleição. Você diz, olha, fulano teve tanto por cento do voto, o outro teve tanto por cento do voto. Tá certo? Isso aí é apenas, vamos dizer, uma equação matemática que formula o resultado final. Não descreve absolutamente o processo que está em andamento. Tá certo? Então, mesmo que essas estatísticas revelem para você uma constante, essa constante é apenas como se fosse assim, os picos de várias montanhas. Mas só o pico. Só tem aquela pontinha. Né? E essa pontinha, ela permite a você reconstituir a topografia da região? Não, porque você só sabe a altura das montanhas. Você não sabe do que elas são feitas, você não sabe qual foi a sua formação geológica e você não sabe sequer a largura delas. Então, além disso, você só pega os picos mais altos, você não sabe quantos picos menores existem em volta, então, na verdade, você não sabe coisa nenhuma. Então, o exemplo disso é, por exemplo, o famoso Paul Kennedy, que nos anos 80 publicou, 85 eu creio, publicou o livro Ascensão e Queda das Grandes Potências, baseado na constância da relação entre o crescimento do orçamento militar das nações e seu crescimento econômico. E ele via que quanto mais crescia o orçamento militar, mais aumentavam as crises econômicas e mais diminuía a produção, por assim dizer. Então, com base nisto, ele vendo o crescimento do orçamento militar americano, ele disse que os Estados Unidos iriam cair na década seguinte e iria subir a União Soviética. Na verdade, o que houve foi a dissolução da União Soviética. Tá certo? E um período de pelo menos 20 anos de predomínio americano quase absoluto, que hoje está entrando em contestação. Mas está entrando em contestação não na área econômica e não na área militar, está na área da propaganda. Né? Na área cultural e propagandística, isso sim. Então, é claro que isso foi um erro monstruoso, mas baseado na falsa impressão de objetividade das estatísticas em si mesmas. Uma estatística jamais pode ser objetiva, ela nunca é um dado objetivo, porque ela é apenas a resultante final de um processo. Ela é uma sequência de abstrações, e abstrações em si mesmas não são objetivas nem subjetivas. Né? A abstração foi, como o próprio nome diz, foi extraída de algo. E se você não sabe de onde ela foi extraída, então ela por si mesma não significa nada. Então, por exemplo, o crescimento do orçamento militar é uma coisa que acontece sozinha. A estatística só mostra o quanto cresceu. Não mostra o porquê cresceu, quem fez crescer, que forças políticas estavam por trás, que interesses econômicos estavam por trás, não mostra absolutamente nada. Né? Então, vamos dizer, quando a pessoa se apega às estatísticas e números, considerados de maneira mais ou menos isolada, é claro que isso é um fetiche a que o indivíduo se apega para ter uma falsa impressão de domínio intelectual da situação. Claro, quanto mais você pode quantificar os dados à mão, mais você tem a impressão de dominá-los, porque mais aquilo lhe parece claro.
Tá certo? Nada mais claro do que um cálculo matemático, que qualquer um pode repetir. Né? Mas esse cálculo só se refere, vamos dizer, a uma parte dos dados, e nem sequer aos dados em si mesmo. Ele se refere, por assim dizer, à quantificação de outros dados. Né? Então, também, vamos dizer, como se fazem as estatísticas, de onde que elas saem. Tá certo? Quer dizer, uma estatística jamais pode te indicar nada sobre a confiabilidade das estatísticas. Então, em princípio, uma estatística é feita de uma série de fatos de uma mesma espécie que foram observados, anotados e repetidos. Ora, a espécie dos fatos é, por sua vez, uma abstração. Quer dizer, você tem um conceito genérico de uma espécie e você só vai observar aqueles fatos na medida em que eles coincidam com o conceito da espécie e não sobre outros aspectos. Tá certo? Então, isso quer dizer que toda estatística é uma abstração construída em cima de uma infinidade de outras abstrações. E ela está, portanto, sempre muito longe do processo concreto. Tá certo? É claro que elas servem quando você conhece, vamos dizer, os fatos concretos, ou conhece na máxima medida possível os fatos concretos, e você pode então quantificá-los. Né? Sobretudo, você vai ter que quantificá-los quando você quiser apreender tendências, porque, vamos dizer, uma tendência não quantificável é um contrassenso. Se você não é capaz de quantificar uma tendência, pelo menos de modo aproximativo, então, quer dizer, você não sabe se essa tendência existe ou não. Uma tendência pode ir de 0 a 100%. Não é isso? Então, por exemplo, um indivíduo levou um tiro. Qual é a tendência dele morrer ou dele escapar? Não é isso? Se você chega para o médico e pergunta, doutor, ele vai sobreviver? Ele diz, olha, existe uma tendência de 0 a 100%. Quer dizer, ele pode morrer ou ele pode ficar vivo e eu não sei absolutamente nada. É isso que ele está dizendo. Portanto, tem que haver, vamos dizer, um predomínio de uma tendência. Esse predomínio é nitidamente quantitativo. Ainda que você não possa quantificar exatamente, seria, vamos dizer, uma quantificação inexata, ou antes, exata na sua inexatidão. Quer dizer, o cálculo exato de um coeficiente de inexatidão. Olha, nós temos aqui uma possibilidade, digamos, 60%, e a margem de erro é tal. Então, se você não tem isso, então você não conhece nada da tendência. Eu só costumo falar em tendências quando eu tenho certeza de que ela é maciçamente mais poderosa do que as outras tendências em volta. Tá certo? Então, seria pelo menos da ordem de 70%, 80%, se fosse quantificar. Se está abaixo disso, então eu não posso falar de tendência, tenho que falar apenas de possibilidades. Por exemplo, quando eu disse assim, o pessoal estava com medo que o Vladimir Putin invadisse a Ucrânia, quando ele de fato não invadiu, ele apelou para um plebiscito, ele fez uma manobra política, ele infiltrou agentes aqui e ali, tá certo? E obteve então esse resultado na Crimeia, que não foi então uma invasão, não foi uma ocupação militar, foi sim o resultado de um plebiscito. E eu disse, ele não vai fazer guerra nenhuma enquanto ele não conseguir derrubar o dólar. Por que eu penso isso? Porque eu paro do princípio de que Vladimir Putin é um sujeito extremamente inteligente, capacitado, e ele não vai fazer as coisas pelo modo mais difícil antes de ter tentado o mais fácil. Sobretudo quando esse mais fácil é uma condição prévia para a ação subsequente. Uma guerra custa muito dinheiro. E, no presente momento, os recursos da Rússia não são tão abundantes assim, quer dizer que se ele não deixar o adversário numa desvantagem econômica que dificulte o empreendimento guerreiro, a guerra simplesmente não vale a pena. E ele não é nenhum louco, ele não vai entrar nisso aí. Então todo mundo com medo que ele fizesse isso, vai estourar uma guerra, não vai. É assim, 90% não vai. Tem um 10% que seria o coeficiente de loucura. Tá certo? Mas é 90% que ele não vai fazer isso. Né? Do mesmo modo, quando eu anuncio certas coisas que acabam acontecendo, como por exemplo, quando
começou o movimento gaysista, eu falei, em breve vai começar a campanha pela pedofilia. Isso não foi um cálculo, eu tinha os documentos de discussões onde intelectuais ativistas já tinham isso na linha de conta, já estavam planejando isso, e a possibilidade de que eles não o fizessem, né, era muito remota, porque não havia nenhum obstáculo, né, em princípio. Falaram, bom, então isso aí, eles fazerem isso, eles partirem, vamos dizer, da discussão interna para uma campanha externa e para a luta por direitos, entre aspas, é só uma questão de tempo. Então nós temos que esperar que eles criem a massa crítica, que eles tenham um número suficiente de adeptos e de pessoas dispostas a lutar por isso na mídia, no parlamento, etc. E daí eles o farão. Assim como tem outras propostas para diante que já foram estudadas desde os anos 50, e que também, vamos dizer, vão se transformar, vamos dizer, de meras hipóteses em ações, na medida em que houver os instrumentos para isso. Não é isso?